E aí, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo? Vamos lá, né? Eu sou o professor Fabiano Pereira e sou o organizador do blog mentoriaparatribunais.com.br. Então, se você está se preparando para concursos públicos, especialmente para concursos de tribunais e do Ministério Público da União, dá uma olhadinha lá no blog. Você vai ter muitos artigos interessantes, disponibilizei vários e-books gratuitos para você fazer download. Você vai ter informações sobre os principais concursos do país. E lá eu já coloco, né, como é que está a situação dos concursos de estado por estado. Então vai ficar muito bacana você consultar isso lá, tá bem? E se por acaso você ainda é novo aqui no canal, clique neste quadradinho vermelho, inscreva-se agora para você continuar sendo notificado ou notificada sempre que eu postar um novo vídeo aqui. Só que antes disso, você tem que clicar aqui em cima, tem um sininho de notificação, você clica nesse sininho e aí tá feito. Sempre que eu postar um novo vídeo, o YouTube manda automaticamente para você, tá bem? No bloco anterior, eu deixei um enunciado para você me dizer se o enunciado estava certo ou errado. Vamos lá então falar sobre ele. Olha só, o enunciado dizia o seguinte: a revogação é a supressão de um ato discricionário fazendo cessar seus efeitos jurídicos, o que ocorre quando ele, ou seja, o ato, era legítimo e eficaz. E aí? Certo. Muita gente errou, muita gente se confundiu. Mas olha só, vamos por partes. Primeiro, a revogação é supressão de um ato discricionário. Bem, muita gente errou porque, porque aqui falou que ato discricionário pode ser ato vinculado. Não. Atos administrativos vinculados não podem ser revogados. Nós vimos isso na última aula. Não existe essa possibilidade. Então tá certo. Suprimir significa retirar. Então a revogação é a retirada, a extinção de um ato administrativo discricionário, o que, por óbvio, vai fazer cessar os seus efeitos jurídicos, ele deixará de produzir efeitos, o que ocorre quando ele era legítimo e eficaz. Certinho. Por quê? Porque a revogação ela vai incidir sobre um ato administrativo legítimo e eficaz. Legítimo porque ele foi editado em conformidade com o direito, de uma forma em geral. Legítimo porque ele foi editado em conformidade não só com o direito, ou seja, com uma lei, mas também em conformidade com os princípios e com as regras jurídicas como um todo. Tranquilo? Tá vendo aí? Tem muito segredo não, mas você tem que raciocinar, você tem que pensar direitinho. E o problema é que na hora da prova você não tem muito tempo. Você tem que bater o olho e falar, pá, certo, errado, e bola pra frente, porque você tem muitas questões para responder. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Ainda sobre a extinção dos atos administrativos, eu vou tratar com você aqui agora da última forma de extinção, dentre aquelas que mais são cobradas em prova, que é a cassação. E o que é a cassação? Olha, a cassação é o desfazimento de um ato administrativo válido em virtude do seu destinatário ter descumprido os requisitos necessários para a sua manutenção em vigor. Nesse caso, deve ficar bem claro que o particular destinatário do ato é o único responsável pela sua extinção. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu tenho um lote vago, vazio, é meu esse lote, esse terreno. Aí eu resolvi construir nesse lote. Eu posso simplesmente começar a fazer o alicerce e levantar as paredes? Não. Antes disso eu tenho que solicitar um alvará perante o município. Tenho que solicitar uma licença para construir. Só depois disso é que eu posso começar aquela construção. Então eu tenho que solicitar uma licença, um alvará para começar a construir. Beleza. Outro ponto importante que eu quero que você entenda aqui. Quando o município me outorgou essa licença, ele falou o seguinte: Fabiano, na legislação municipal está escrito que nesse bairro você só pode construir residências de até 3 andares, imóveis de até 3 andares, tá? Tem que ter as dimensões tais e tais. Peguei o papel e falei, tá de boas. Mas aí comecei a construir. E aí eu ia construir um imóvel para vender os apartamentos. Mas a procura estava tão grande. Aí um cara chegou para mim e falou assim, moço, constrói um andar a mais, que eu te compro todos os apartamentos. Eu já estava ali, né, com o negócio na mão. Eu falei, rapaz, mas eu não posso, porque só são 3 andares. Que nada, não dá nada não, pode construir 4 andares aí. E pronto, fechei os 3, estava começando a construir o 4º andar. O que aconteceu? Fiscal de posturas, né, fiscal de obras do município, bateu lá na porta do meu terreno. Ó, bacana, hein? Me dá seu alvará aí, deixa eu ler seu alvará.
Só pode construir até 3 andares. O que significa isso aí? Não, por causa de... Acabou. Interditada a obra. Tá vendo? Olha que absurdo. Então eu tinha conseguido uma licença, eu tinha conseguido um alvará para construir, mas agora a licença foi cassada. E foi cassada por quê? Quem que deu origem, quem que deu causa a essa cassação? Eu, que desrespeitei os requisitos que haviam anteriormente sido fixados pela legislação municipal. Tá vendo? Então eu que fui responsável, que sou o destinatário do ato, que sou beneficiado pelo ato, é que fui o responsável pela própria cassação. É isso que eu quero que você entenda para responder as questões de prova. Tá bem? Então nós fechamos aqui falando sobre as 3 principais hipóteses de extinção do ato administrativo. Se você souber com clareza tudo que eu falei, memorizar tudo aqui, pode ter certeza que você vai se dar muito bem no dia da sua prova. Tranquilo? Mas não acabou ainda não. Quero fechar o tema atos administrativos falando sobre convalidação do ato. Veja, o que significa convalidar? Convalidar significa consertar, corrigir. Então, quando nós falamos em convalidar um ato administrativo, nós estamos falando em corrigir um ato administrativo, consertar um ato administrativo que possuía algum defeito, algum vício sanável. O que é esse negócio de vício sanável? Vamos lá. O ato administrativo, ele possui 5 elementos. Temos primeiramente a competência, a finalidade. Não, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil você entender. Competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. Nós já estudamos isso aqui e esses são os 5 requisitos do ato administrativo. Veja, em alguns momentos, a própria lei é que vai estabelecer esses 5 requisitos do ato administrativo. Quando for a lei que estabelecer esses 5 requisitos, nós estaremos diante de um ato administrativo vinculado. Então, quando a lei é que estabeleceu esses 5 requisitos do ato administrativo, nós estamos então diante de um ato administrativo vinculado. Por outro lado, às vezes a lei vai estabelecer apenas os requisitos de competência, forma e finalidade, deixando o motivo e objeto a cargo do administrador público. Então, nesse caso, nós teremos um ato administrativo discricionário. Já falamos sobre isso aqui. Pois bem, agora, o que eu quero que você entenda desde já é o seguinte. Existem alguns requisitos do ato administrativo que, se tiverem algum defeito, se tiver alguma falha, se tiver algum vício de legalidade, eles não podem ser corrigidos. Ou seja, o ato administrativo é nulo. Ele tem que ser obrigatoriamente anulado. E quais são esses requisitos? São os requisitos finalidade. Esse requisito é insanável. Se tiver algum vício aqui, ele é insanável. E também o requisito motivo. Insanável. Então, se existir algum problema, algum vício, alguma ilegalidade no requisito finalidade ou no requisito motivo, o ato administrativo é obrigatoriamente nulo. Não tem como corrigir. Existem 2 requisitos, que é o caso aí da competência e da forma, que nós podemos corrigir se existir algum vício. Então eu posso dizer que um vício na competência é sanável. Essa é a regra geral. E vício de forma também é sanável. Essa é a regra geral. Então, se o ato tiver alguma irregularidade, alguma ilegalidade na competência ou na forma, a regra geral é que dá para corrigir. Esse vício é sanável. Dá para corrigir. Então, se o vício estiver na competência ou na forma, eu digo que o ato administrativo é anulável. Se o problema estiver na competência ou na forma, o ato administrativo é anulável. Se o problema estiver na finalidade ou no motivo, o ato administrativo é nulo. Por que nulo? Porque não admite convalidação. Ok? Tranquilo até aí? Então, muita atenção
quando você estiver resolvendo as questões de prova. Tá certo? Agora vamos lá. Veja, como é que dá para corrigir vício no elemento competência ou forma? É o seguinte, suponhamos que em determinado... Eu gosto de dar muito esse exemplo, que é muito simples, você bate o olho e já entende. Suponhamos que uma lei municipal dizia que a competência para editar um ato administrativo X era exclusivamente do prefeito. Só o prefeito é que podia editar aquele ato. Competência exclusiva do prefeito. Acabou. Quem editou o ato foi o secretário municipal. Pergunta, dá para corrigir esse ato? Dá para convalidá-lo? O ato é nulo. Mesmo que o vício esteja na competência. Por quê? Porque se trata de uma competência exclusiva. E competência exclusiva não admite convalidação. Não admite correção. Tá bem? Agora veja só. Suponhamos que a lei simplesmente diga: compete ao prefeito editar esse ato. Só isso. Não fala exclusivamente ao prefeito. Fala simplesmente: compete ao prefeito. Se por acaso quem editou o ato for o secretário municipal, dá para corrigir o ato? Dá. Então deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Suponhamos que no dia a lei diz: compete ao prefeito, mas quem editou foi o secretário. O prefeito editou no dia 10 de março o ato. Tá ok? Desculpa, o secretário editou no dia 10 de março. Aí alguém percebeu que aquele ato tinha que ser editado pelo prefeito e não pelo secretário. Esse ato vai ser obrigatoriamente anulado? Não. No dia 20 de março, por exemplo, o prefeito veio aqui e editou um segundo ato, dizendo: em relação ao ato editado no dia 10 de março pelo secretário, eu estou o convalidando. Estou editando o mesmo ato, mas agora por mim. Ou seja, os efeitos daquele ato administrativo anterior vão ficar mantidos. Então, no dia 23, editou-se um ato corrigindo o anterior. Isto é, os efeitos da convalidação são ex tunc, ou seja, retroagem totalmente. Tanto é que o ato não vai ser ilegal do dia 10 ao dia 20. Não vai ser ilegal não, por quê? Porque a correção vai ser retroativa, desde o dia 10 de março. Então a convalidação tem efeito ex tunc, retroativa. Ok? Então competência pode ser convalidada? Pode, desde que não se trate de uma competência exclusiva. E a forma? A forma pode ser convalidada? Pode, desde que ela não seja essencial à validade do ato. Isso é, às vezes a lei diz o seguinte: somente é possível nomear candidatos aprovados em concurso público por meio de decreto. Acabou. Tem que ser decreto. Não se admite outro tipo de ato. Tem que ser decreto. Acabou. Ah, e se o prefeito editou uma portaria? Não serve. Tem que ser decreto. Agora, se por acaso estava escrito que os candidatos têm que ser nomeados por meio de ato administrativo, não se especificou qual é o ato, se por acaso tradicionalmente o prefeito edita portarias e tiver editado um decreto, não tem problema. É só mudar, editar um segundo ato corrigindo o anterior. Não tem problema. Dá para convalidar, dá para corrigir. O que não pode é a lei dizer: tem que ser decreto e ponto final. Não se admite outra espécie de ato. Aí, se editou portaria, acabou. Ou seja, o ato não poderá ser corrigido, ele vai ter que ser anulado. Tá bem? E por último, temos o elemento objeto, que eu não coloquei nem sanável nem insanável, né? É o seguinte, a regra geral é que se o ato administrativo tem algum vício no objeto, esse vício é insanável. É a regra geral que a gente encontra na maioria dos livros. Tem vício no objeto, ele é insanável, não dá para corrigir. Então o ato administrativo é nulo. Essa é a regra geral. Entretanto, o professor José dos Santos Carvalho Filho, ele diz o seguinte, ó, em uma situação bem específica, ainda que exista um vício no objeto do ato, é possível corrigir. Quando? Quando se tratar de um ato de conteúdo plurimo. O que é um ato de conteúdo plurimo? Já até citei o exemplo aqui para você. É o seguinte, vamos pegar um caso de uma nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Então foi editado um decreto nomeando 5 candidatos aprovados em concurso público. 5.
Mas a administração percebeu que era para nomear só 4. Porque não tem dinheiro para bancar esse aqui, ó. Eram só 4 nomeações. E aí? Vamos anular esse ato todinho e nomear o pessoal de novo? Não. Vamos manter esses 4 aqui, ó, e vamos simplesmente, ó, deixar de lado só essa aqui. Tá ok? Vamos deixar de lado só essa aqui. Então, esses 4 continuam sendo nomeados. O ato continua produzindo efeito em relação a eles. Então, esse é um ato de conteúdo plurimo, que tem vários objetivos específicos. A gente simplesmente desconsidera um e mantém os outros 4. Segundo a percepção dele. Entretanto, isso já caiu em prova. A Fundação Carlos Chagas já cobrou o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho. Por isso é que é interessante você conhecê-lo para responder às questões de prova. Ok? Pois é, acabamos as aulas sobre atos administrativos. É óbvio que nós estamos focando aqui naquilo que é mais importante. Para o nosso curso não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo, estamos focando no que é mais importante. Quando você começar a resolver as questões de prova, você vai perceber que ainda tem muita coisa interessante que tem que ser estudada. Mas aos pouquinhos eu venho passando aqui, vou comentando questões, vou trazendo jurisprudência. Nós estamos aí com o canal sendo atualizado diariamente. Só você se manter conectado aqui, que com certeza você vai gabaritar as questões de prova. E aí, gostou das aulas até aqui? Então compartilhe com seus amigos lá nas redes sociais. Essa é a sua contribuição, tá? De um lado eu estou aqui, cedendo o meu tempo, cedendo o curso para você. E de outro lado, você compartilha com seus amigos nas redes sociais. Que, ó, se inscreve no canal, dá o seu joinha, bota seus comentários aqui para a gente saber se você realmente está gostando ou não. E se não estiver gostando, para a gente buscar alternativas para melhorar cada vez mais o nosso curso, ok? Bons estudos para você e nos vemos em breve. Até mais!